Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Júlio César Valverde da Silva, sou aluno do curso de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje iremos apresentar para vocês um vídeo sobre os alimentos orgânicos. O grupo é composto pelos alunos Roberto, Bernardo, Júlia, Jéssica e Yara. E nesse vídeo vocês poderão encontrar mitos, benefícios, onde encontrar, entre outros assuntos relacionados aos alimentos orgânicos. Isso tudo baseado na disciplina de Atividade Prática 1, iniciada pelo nosso professor Marcos. Espero que gostem. Os alimentos orgânicos são alimentos que foram produzidos sem a utilização de agrotóxicos sintéticos ou fertilizantes químicos que agridem o meio ambiente, e podem ser identificados pelo selo verde, que atesta que esses produtos atendem às especificações da Lei 10.831 e do Decreto 6.323. A agricultura orgânica é um sistema de produção com o objetivo de garantir uma produção eficiente de alimentos, sem comprometer a saúde de quem os consome e mantendo a conservação do solo e da natureza em geral. Seus princípios básicos giram em torno do respeito à natureza, sem o esgotamento dos recursos naturais, da diversificação das culturas durante sucessivos cultivos e o respeito às relações sociais e culturais. A agricultura orgânica no Brasil, apesar dos amplos incentivos recebidos, ocupa apenas 0,27% de todas as terras agrícolas do país, estando quase sempre associada à agricultura familiar. Já o maior produtor mundial nesse segmento é a Austrália, que destina cerca de 12 milhões de hectares a essa atividade, mesmo que esse valor só corresponda a 2,93% das suas áreas agrícolas. Bom, agora que a Jéssica definiu o que são os alimentos orgânicos, nós vamos falar um pouco a respeito dos benefícios de consumo desses alimentos, né? O primeiro de todos é que é uma maior disponibilidade de nutrientes, muito devido ao cuidado com o solo, né? Seja o solo utilizado para a produção de alimentos que estão destinados ao comércio, ou seja o solo destinado à produção de grama ou de alimentos que vão ser utilizados como na alimentação, né, dos animais que estão inseridos na cadeia de produção orgânica. Além disso, há a ausência de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos e de antibióticos, além da ausência de produtos transgênicos, sejam as sementes para cultivo, ou seja, produtos transgênicos inseridos na ração dos animais que estão na cadeia de produção orgânica. Além disso, não são utilizados aditivos sintéticos. Bom, e a título de curiosidade, eu trouxe aqui uma comparação entre um alimento orgânico e um alimento convencional, né? E o alimento escolhido foi a carne, muito porque se falam dos vegetais, das frutas orgânicas, mas pouco se fala também das carnes orgânicas, né? E há uma diferença muito significativa entre a carne orgânica e a carne convencional. A carne convencional, o gado, né, ele pode ser alimentado ou por ração não orgânica, normalmente tem muitos produtos transgênicos, ou ele também pode ser grass-feed, né, mas a grama com a qual ele é tratado, ela é tratada de forma convencional, ou seja, ao uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, etc. Os animais da produção convencional, eles também são criados em confinamento e por isso raramente tomam sol, o que aumenta muito o estresse desses animais. E, além disso, eles costumeiramente utilizam hormônios e antibióticos nesses animais, né? Já os animais da cadeia de produção orgânica, eles normalmente são grass-feed, mas essa grama com a qual eles são alimentados é uma grama orgânica. Ou se eles são alimentados com ração, eles são alimentados com ração orgânica, né? Onde há aquele cuidado com o solo e com toda a produção do alimento do animal, como a gente falou anteriormente, né? Ou seja, consequentemente, uma carne orgânica, ela contém muito mais nutrientes porque o animal ele é mais nutrido durante a vida, né? Além disso, o animal ele é criado livre no pasto, né? E por isso ele toma sol. Então há menos estresse e esses animais têm uma maior taxa de vitamina D. E além disso, não são utilizados hormônios e antibióticos no tratamento desses animais. E como consequência, a gente tem uma carne de melhor qualidade, seja ela
uma qualidade, digamos assim, de interesse gastronômico, como também de interesse nutricional, né? E aí eu coloquei no próximo slide uma pesquisa do British Journal of Nutrition, que mostra que a carne orgânica ela possui cerca de 50% a mais de ômega 3 do que a carne convencional, o que é um dado muito interessante, principalmente para nós que estamos aqui no Ocidente e que temos uma taxa de ômega 3 muito baixa para uma taxa de ômega 6 muito elevada, o que é um grande problema na nossa dieta ocidental, né? Bom, e talvez comer orgânico, carnes orgânicas, seja uma forma de equilibrar essa taxa, né? Então fica aí uma sugestão e uma informação também a título de curiosidade. Os alimentos orgânicos têm uma produção mais baixa e uma demanda menor do que os alimentos convencionais, fazendo com que seu preço seja maior, cerca de 20 a 100% mais caro. A produção desses alimentos pode ser perdida muitas vezes por causa do não uso de agrotóxicos, e devido a isso, na próxima produção sempre o preço será mais caro. Além do maior custo na venda, a produção também é mais cara, devido às perdas e pragas na produção. De acordo com o gráfico, podemos ver que os alimentos orgânicos, em grande maioria dos casos, são mais caros do que os convencionais, e que raras vezes eles são equivalentes e muito difíceis serão mais baratos. Devido a todos esses motivos, podemos ver que os alimentos orgânicos eles são mais caros normalmente do que os convencionais e por isso não são tão acessíveis à sociedade como os outros. Sobre as verdades em relação aos alimentos orgânicos. Essa questão de que as frutas e vegetais orgânicos possuem um valor nutricional mais equilibrado tem a ver com a qualidade do solo utilizado em sistemas orgânicos, já que um solo bem nutrido produz plantas mais nutritivas e esses benefícios se refletem também na saúde. Além disso, por não serem adubados com fertilizantes sintéticos e pulverizados com agrotóxicos, as plantas cultivadas de forma orgânica tendem a produzir mais elementos benéficos para a saúde, por não possuírem resíduos de pesticidas em sua constituição. Em relação ao fato de eles serem mais caros, infelizmente, os alimentos orgânicos ainda não cabem no bolso da maioria da população. Os custos são mais altos, já que as produções são sazonais. Outro ponto importante é que não existe política de informação e incentivo para o consumidor. Por isso, por meio da redução de impostos para os produtores e vendedores, seria uma opção viável para reduzir os custos no produto final dos orgânicos. Por fim, em relação à demora na transição de uma propriedade convencional para uma orgânica, é importante ressaltar que essa é uma conversão difícil para os agricultores. Isso porque o solo fica contaminado depois de um tempo com o cultivo convencional, já que a planta não responde sem o apoio dos agroquímicos, porque o solo e o meio ambiente estão prejudicados, dificultando a nutrição e a defesa natural das plantas. Logo, a conversão é importante para que a terra recupere seu equilíbrio e volte a ter uma boa produtividade. Essa conversão pode levar até 4 anos. Dando continuação, falarei agora sobre os mitos. Alguns mitos me chamaram a atenção e eu vou falar 3 deles. O primeiro é que alimentos integrais é o mesmo que orgânicos. E não, isso é um mito. Nem todo alimento integral ele é orgânico, né? Ele é produzido de forma orgânica. Um exemplo que a gente pode dar é o arroz integral, que ele é cultivado, ele é produzido e cultivado, né, com o uso de agrotóxicos. Basicamente, ser integral significa que o alimento mantém todos os seus integrantes nutricionais básicos, com menor processamento e refinamento. Então, não. Alimento integral não é a mesma coisa que orgânico. Isso é um mito.
Outro mito que eu gostaria de citar é o que falam que alimentos cultivados sem agrotóxicos são sempre orgânicos. E não. Alimentos orgânicos, eles não consistem basicamente no não uso de agrotóxicos. Possuem vários outros fatores que influenciam isso, como se possui selo, né, orgânico, de aspectos ambientais, né, se usa uma água de qualidade, se não prejudica tipo, as vidas dos animais, se possui uma embalagem orgânica que não prejudica o meio ambiente. Esses e muitos outros fatores influenciam se um alimento vai ser orgânico ou não, não basicamente se ele não tem agrotóxicos. Então, isso é um mito. Alimentos que não têm agrotóxicos nem sempre vão ser orgânicos. E, por último, um mito que eu achei muito interessante é que fala que orgânicos são menores, feios e mais caros. E, diferentemente disso, do que se acreditam, né, os alimentos que são orgânicos, eles têm aspectos e tamanhos normais. Os produtos que utilizam agrotóxicos, que são os convencionais nos mercados, né, que geralmente são diferentes. São maiores, possuem uma cor alterada, isso tudo por causa de excesso de fertilizantes e tudo mais. Então, alimentos orgânicos, eles possuem o tamanho e aspectos normais que aquele alimento deveria ter. Em relação ao preço, infelizmente, os orgânicos ainda são mais caros, principalmente nos supermercados, mas em vendas diretas, algumas cestas de assinatura, você pode encontrar por um preço mais baixo. Então, essa parte em relação ao preço não é tanto mito. Agora, nesse slide, eu irei falar sobre onde nós podemos encontrar alimentos orgânicos em Juiz de Fora. O primeiro local é na feira de produtos orgânicos chamada Mogico, que possui o endereço de Instagram @MogicoJF, e ela ocorre na Praça Poeta do Ademar de Lima, no bairro Bom Pastor, aos sábados de 8 ao meio-dia. Temos também o sítio da Lagoa Orgânicos, que fica localizado na estrada Elias José Mokdek, no Náutico, que também é realizada na Praça do Bom Pastor, aos sábados até o meio-dia. O próximo local se chama Produtos Agroecológicos e Orgânicos da Reforma Agrária, e eles também possuem Instagram, que é o @cestaagroecológicasjf, e fica na área rural de Chácara. Nós temos também a Olericultura Orgânica Certificada, que também possui Instagram, que é o @vivaorgânicajf. Ela fica localizada na estrada Belmiro, no quilômetro 8.3, na zona rural de Belmiro, Braga. Muito obrigado pela atenção. Então, para concluir nosso trabalho, levando em consideração o fato de que a agricultura orgânica é uma agricultura sustentável, ou seja, ela leva em consideração a preservação do ambiente, o custo da destruição do solo, a saúde da população e a qualidade do alimento final, fica evidente que os alimentos orgânicos são uma opção viável para suprir as necessidades de toda a população. Para isso, é importante a criação de políticas públicas de apoio ao agricultor orgânico, a fim de tirar o alimento orgânico de um nicho de alimento elitizado e trazê-lo com um preço mais acessível para o consumidor final, para que assim o consumo de alimento orgânico possa ser feito por toda a população.